O mercado não está confuso, ele só está limpando posições. Quem não entende de liquidez vai virar combustível hoje, pessoal. Hoje saiu o payroll nos Estados Unidos e isso vai mudar o jogo. Se você quer aprender a ler liquidez, risco e contexto macro, antes de operar e tirar print de gráfico, se inscreve no nosso canal, porque é exatamente isso que a gente está aqui fazendo diariamente, pessoal. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Tunes, a gente vai dar uma olhada no Bitcoin macro e micro, tá? Eu queria entrar com esse detalhe do payroll hoje aqui mais cedo, né? Vamos fazer, antes de a gente começar a falar do payroll, vamos explicar um pouquinho o que é o payroll, né? Payroll é um relatório de emprego mais observado do mundo, tá, pessoal? Porque ele diz se a economia está criando ou perdendo empregos. Quando esse número vem acima do esperado, o mercado costuma interpretar como crescimento forte. Isso costuma fortalecer o dólar. Dólar mais forte, risco desalinhado. Ativos como cripto podem sofrer. Quando vem baixo do previsto, passa a ideia de fraqueza. Isso diminui a pressão do dólar. O que acontece? Isso pode abrir janela de liquidez para o risco, como o Bitcoin, certo? E ele já saiu. O resultado do payroll veio a 4,4, que é o valor atual, e o forecast, né, que era o consenso, era de 4,5. Então ele saiu um pouco mais baixo, que significa que pode ter alguma coisa positiva aí para o Bitcoin. Vamos ver direitinho. Mas de qualquer forma, o mais importante não é realmente o número, é a reação estrutural do mercado depois que esse número sai, beleza? Eu estou aqui já com o Liquidation Heatmap na nossa frente, só para a gente dar uma olhada no gráfico do Liquidation, né? Eu queria só mostrar para vocês, eu até falei mais cedo na live, a gente está com 128 milhões de dólares, certo? Na equipe dos longs, sendo liquidados até o presente momento, nas últimas 24 horas. Está desequilibrado, você vê que tem uma quantidade grande de shorts em relação a long, o que pode dar um caso a um short squeeze, quando tem esse momento, quando está muito desequilibrado assim. Tem muita gente shortando ao invés de longar, pessoal. E a gente vê que o short aqui só está com 79 milhões. A gente pode enxergar isso melhor, mais visivelmente aqui, ó, nessa carta. A gente vê uma grande faixa de liquidez que não pode ser descartada aqui na região dos 89 e dos 88 mil. E também a gente tem uma grande liquidez aqui em todo o caminho até o 94, que é o último, a antiga resistência que está sendo super difícil de ultrapassar e de quebrar nesse exato momento. Mas é isso aí. Percebe como o mercado está travado, né? Ele está realmente travado nessa zona. Eu acho que antes a gente vai precisar varrer essa zona daqui de baixo e de cima para ter realmente um movimento real. De qualquer forma, a gente vai olhar aqui agora no gráfico, certo? A grande causa que está acontecendo, né, nesses últimos dias, que pode dar consequência a um grande efeito. A gente vai olhar isso aqui com o Tunes. Mas antes disso, se isso já te ajuda a ver a liquidez e não só o preço, já deixa seu like, porque esse vídeo pode ser mostrado para outras pessoas que querem também entender mais sobre trade, tá bom? Bom, Tiagão, estou aqui com o BTC, né? Gráfico de uma hora. Realmente o payroll ele é um termômetro interessante para a economia americana e principalmente para o Fed, né? E ele está ali sempre analisando a taxa de desemprego, crescimento de salários, isso pode ter impacto em inflação e, consequentemente, na mudança da política monetária que impacta os juros. E juros, como a gente já falou algumas vezes aqui nas nossas lives, é a mola mestra do mercado, né? Onde mexe em juros é onde pode realmente ter aquele impacto no preço, principalmente na expectativa futura. O mercado sempre anda para frente. Então, aqui a gente vai ter no curto prazo, provavelmente busca de liquidez. A gente deve ter ouvido até algum barulho aqui, já são os alarmes de volume tocando. O aumento de volatilidade do dia está esperado para esse horário aqui. A gente sempre tenta fazer nossas lives comunicando com nossos clientes e com a audiência no momento crucial de mercado, um momento chave que pode decidir onde o mercado vai andar. Por quê? Porque a gente está dentro de uma faixa de consolidação. O mercado ontem veio na zona de suporte aqui, ó, veio numa zona importante, respondeu, a gente deu esse trade praticamente aqui, né? Acho que você pegou também, né? Não só no BTC como em Solana. E o preço sobe, uma subidinha considerável, boa, saudável, travou na média no gráfico de uma hora e já veio buscar liquidez no order block, esse ponto bem importante aqui, que pode ser defendido. Tanto aqui como aqui embaixo são pontos de compra, né? São pontos de compra. E
ele acaba ficando travado aqui no micro, nessa faixa, tá? Acaba a gente tendo um novo retângulo aqui se formando, e é onde a gente tem que entender para onde vai sair, se isso vai ser uma microconsolidação acumulativa ou distributiva. Acumulativa, como a gente tem revisado, inclusive, o conteúdo aqui dentro do canal, sobre as teorias de Wyckoff. Acumulativa tem um desfecho para cima, distributiva tem um desfecho para baixo, né? Se você quiser ter mais, se você tem interesse de realmente entender melhor dessas estruturas, procure nossas lives aqui, nossos conteúdos que falam a respeito, né? E o que o investidor tem que entender? A gente vem de uma expansão, aquela saída de início de ano, depois de uma consolidação chata ali no Natal, 20 dias travado, o mercado consegue fazer esse movimento de expansão, movimento de alta, movimento direcional. Teve uma primeira resposta do vendedor no 94, que é onde o BTC realmente tinha uma resistência mais forte, e já volta para 89.500, faixa desses 90 mil. Eu imagino que a gente deva travar uma guerra aqui, essa que é a grande verdade. Isso aqui vai ser até um pouco mais amplo aqui, entre essa faixa do 94 e 89, pode bater cabeça por um tempo aí, porque depois de expansão vem sempre uma contração, né? Isso é o natural de mercado. Nunca espere um movimento direcional contínuo. Não existe isso em mercado. Existe alternância de comportamento entre contração e expansão. Então, dentro dessa contração mais ampla, temos essa contração mais curta, que é o que pode definir o fim de semana, inclusive, né? Essa agora é a hora que a gente tem que definir se o mercado vai voltar para o 94 ou se perde 89, seria bem impactante. A gente vê, inclusive, nas redes sociais, o pessoal já com um pouquinho de medo, né? Qualquer quedinha. Você tem percebido isso também, imagino? Tenho. O pessoal, assim, tá machucado. O investidor de cripto, de BTC, tá machucado, essa é a verdade. Foi o ativo que... De modo em geral. De modo geral, alt também, o pessoal tá triste, né? Esse ciclo de alt foi horrível. A gente tá com valores aí de Ethereum, de que o Ethereum tava em 2021, imagina. O pessoal tá se matando quase. 2025 foi um ano que não correspondeu à expectativa do investidor, né? Então, ele tá, qualquer altinha, ele meio que respira. Mas quando o mercado volta, ele já... o Fear and Greed já começa a baixar mais uma vez e ir lá para o medo, né, do mercado. E medo para a gente aqui é a oportunidade, tá, pessoal? A gente trabalha também não só as zonas, como o sentimento invertido do mercado. E é isso que vocês também têm que ficar atentos. Deixa eu puxar para o 15, porque esse barulho aqui me chama para ver o 15, né? Olha lá, o BTC 15 minutos, o volumezinho aparecendo. O importante não é a notícia do payroll. O que a gente está atrás aqui é a resposta do mercado, é seguir o que ele realmente quer fazer. Então, estamos tentando seguir ele, né? Seguir o player que faz a diferença, que é o institucional, e que se mostra normalmente no volume. E o volume acaba de apitar aqui, vocês estão ouvindo esse barulho, é a hora que a gente gosta, né? Então, já tivemos um movimento aqui, ó, quando veio pegar nesse order block, deu a posição de compra. E agora está aparecendo um novo volume, a gente tem que entender o que vai acontecer, tá? Basicamente, se ficar para baixo das zonas de volume aqui, a gente tem uma chance de voltar para a zona do suporte, né? Superando essa faixa aqui, ó, que é o que eu tenho aqui mais no curto prazo, realmente o mercado abre espaço para superar essa primeira zona de barreira, que foi 91.500, que bateu inclusive ontem, tá? Então vamos ver qual é o desfecho aqui. Pode pintar mais alguns volumes. Eu acho que daqui a 1 a 2 horas a gente vai ter um sinal mais claro de mercado. Então fiquem atentos e acompanhem aqui nos nossos canais também qualquer sinal que a gente possa decidir. Se fosse para... Só um minuto. Só um minuto, aproveitando, você falou daqui a umas 2 horas, exatamente, está correspondendo um pouco que a abertura do mercado dos Estados Unidos é agora, daqui a 20 minutos. Geralmente sempre tem a primeira hora, né, primeiras 2 horas para dar aquela manipulada, e depois talvez o movimento real vai se mostrar. Está certíssimo. São os horários críticos, né? Horários críticos de mercado, são horários que costumam ter
mais volatilidade e acabam em decisão de direção. A gente fala isso na nossa mentoria, inclusive. Temos ali aquele movimento das 10h30, 11 horas, que é a abertura do mercado americano. Tem a horário de 9h30, tem muita notícia importante, às vezes 10h30, como foi hoje o payroll, às vezes tem notícia meio-dia também. Meio-dia. E tem aquelas notícias da 4 da tarde também, que às vezes sai funk, né? Então dá uma balançada também boa. Tem o horário da China, né? Tem o horário do mercado asiático também, e tem a famosa 3 da manhã. 3 da manhã é a mais complicadinha, né? De a gente avaliar. É a abertura da Ásia, né? Eu vou falar um pouco da minha expectativa aqui, voltando para o gráfico de 1 hora para o BTC. Bom, eu vi aqui, ó, nessa faixa compradora, 2 pontos importantes. Um foi nesse aqui e outro foi nesse aqui. Então, são os 2 pontos onde o mercado poderia reagir. A reação inicial se deu rápida, mas voltou a cair. E essa outra reação veio aqui até a média, tá? No gráfico de 1 hora, essa média aqui ela é bem importante para mim. No gráfico, na visão de curto prazo, você vê que ela já sente. E eu, vou ser sincero com vocês, eu fico com a expectativa otimista para alta, realmente só acima de 91.500. 91.500 para mim abre espaço para a gente voltar no que eu diria até que seria a melhor zona vendedora, que é o 94 lá em cima. Aqui, ó. Essa faixa aqui para mim pode ser defendida mais uma vez, tá? Mas o mercado dinâmico, a gente tem que estar preparado para todo tipo de movimento, né? Se o mercado perder essa zona aqui compradora, tá, Tiagão? Essa zona aqui, ó, vou até botar de vez, deixa eu voltar aqui. Essa é a faixa compradora. Se o mercado negar essa tentativa de alta que teve desde ontem, fica complicado, fica bem complicado, porque abre um vácuo de liquidez. E aí eu vou puxar o gráfico para baixo, vai perder o 89 e 89.500, tá, pessoal? Abre um vácuo de liquidez. Não tem muito suporte aqui fácil. Vai ter só aqui, ó, no 87, tá? No 87. Então aí já vem para essa zona, essa faixa aqui, ó, do 87. E quando pega, dá um toque numa zona mais forte lá em cima, muitas vezes ganha força no movimento contrário, né? Mas, enfim, é só para contextualizar que o investidor tem que estar atento para essa possibilidade também. É o que eu mais vejo como possível? Não. Para mim, o mais provável é manter uma faixa de lateralidade aqui agora. Um movimento mais curto aqui, entendeu? E aí você não tem muito spread para trade, para operação position, então não tem o que fazer. Vamos ver. Tem que guardar. É muito pequeno para position. Então, essa é a minha expectativa aqui. Uma ressalva única. Uma ressalva única. Para finalizar a minha fala. Na hora do BTC, na hora do payroll, desculpa. Na hora do payroll, o que nós tivemos foi um volume para cima. Tá? Um volume para cima com absorção imediata. Onde está minha ordem aqui, ó, com a compra que tem aqui. E aqui está o trade de ontem, tá, Tiagão? Todas as compras feitas aqui. Aqui a gente fez a live gravando a principal momento, aquele CM, né, que a gente fala Critical Moment, a gente tem que aumentar. E aqui é que a gente entra em altcoin. Eu entrei em Solana. E parcial do risco zero nesses 2 pontos. Última parcial em 91.500. Que linda essa venda, hein? Maravilhosa. E aí, perfeito, completamente. E aí sai do trade, tá certo? E aqui já é a remontagem. Botei até a medalhinha. Coloquei até uma medalhinha aqui, ó, para mostrar que foi o trade de ouro, velho. Medalha de ouro esse trade aí, tá vendo? Porque foi bonito. Realmente a gente conseguiu visualizar todo o movimento e eu fico muito feliz de ter saído também como você nesse momento, entendeu? Que visão e entendimento do mercado. Para mim, eu gosto.
É importante. Eu acho até que uma coisa que a gente tem que treinar e aperfeiçoar. Eu estou falando aqui que o momento é de contração. Se o momento é contração, o trade é o quê, Thiago? O trade é turbo. Turbo. Né? Então, Scalp. botar dinheiro no bolso, não é ficar com a expectativa de 94. Podia ir ontem no 92, mas você se defende, depois você vai polindo ali. Eu fiz já primeiro, antes de fechar ali, eu fiz um tapa-buraco, depois saí da operação. A única operação que eu estou maior aqui ainda é Solana, porque eu achei que a estrutura foi mais interessante. Olha a compra onde foi. Ó, não está mais. A compra, agora eu estou com a mão bem menor do que eu fiz ontem, então a compra está aqui. Parcial e série de risco, aqui essas 3. Pequenas parciais ainda aconteceram e ainda diminuí aqui, imaginando que o mercado ficou abaixo da média. Mas olha como a estrutura de Solana está, no curto prazo, está melhor que o BTC, tá? No curtíssimo prazo. Está muito melhor. Concordo, ela está consolidando em topo. Então eu vou me expor. Deixei Solana aqui, que está com a venda de ADA, de Cardano, né? Eu estou comprado em Solana e vendido em Cardano para poder tapar o buraco e ainda perceber o que é que o payroll quer me dizer. O que é que o mercado quer me dizer para eu seguir. Mas basicamente isso, cara. Vamos aí ver se daqui a 1 a 2 horas a gente tem esse desfecho desse movimento de liquidez que a gente costuma ver depois de uma notícia importante como o payroll. Olha o laranjinha aqui, só fiquem de olho no só nosso amigo vermelho, nosso amigo laranja. Pronto. Isso aí. Ficar de olho no volume é a melhor coisa. Porque o que vimos hoje são 3 áreas que contam histórias diferentes, né? O payroll, que é o impacto institucional, né? Que não é um movimento isolado, é um contexto global de risco, tá? O heatmap, que são os alvos que estão perto ou longe, os movimentos técnicos que importam mais do que manchete, que a gente sempre fala isso aqui para vocês. E o mais importante de tudo, que é a análise técnica do Bitcoin, mostrando exatamente para vocês a ação do preço junto com o volume. É isso aí, pessoal. Isso não garante para mim ainda um bull market também, isso não descarta o movimento mais forte que pode vir depois desse movimento agora de causa. A gente tem que ficar de olho. O final de semana está chegando aí e todo mundo conhece. Final de semana, volume abaixa. Deixa espaço para os market makers buscarem liquidez acima e abaixo. Vocês estão aí nos pontos, no liquidez, o Bitmap está mostrando para vocês os pontos que eles podem buscar de liquidez, tá? E é isso aí. Se você quer continuar acompanhando essa leitura completa, sem sinal de preço, sem previsão e sem drama, se inscreve no canal, pessoal. Ativa o sininho, porque aqui as lives acontecem todos os dias. Comenta também no chat o que chamou mais atenção hoje para vocês. Se foi o payroll, o heatmap ou a própria análise técnica do Bitcoin. Essa sua resposta vai ajudar a gente também a criar melhores conteúdos para vocês no futuro, beleza? Gestão de risco sempre, pessoal. Boa tarde a todos. Valeu, Tunes. Até a próxima. Vamos que vamos.